Sabe aquela sensação de ressaca depois de passar apenas 2 horas numa festa barulhenta ou numa reunião de família cheia de gente? Você chega em casa, o corpo pesa, a cabeça lateja e a única coisa que você quer é silêncio absoluto e um quarto escuro. Enquanto seus amigos já estão marcando o próximo barzinho, você só consegue pensar em quanto tempo vai demorar para se recuperar dessa maratona. Se você já se olhou no espelho e se perguntou o que há de errado comigo, ou se sentiu culpado por recusar convites, achando que está virando um bicho do mato ou uma pessoa antissocial, pare agora mesmo. Você não está quebrado. Existe uma razão biológica para isso acontecer. Não é frescura, não é timidez e definitivamente não é arrogância. A verdade é que o seu sistema nervoso paga um preço caríssimo por cada interação que, para os outros, sai de graça. Se você ficar comigo até o final deste vídeo, eu vou te mostrar exatamente como seu cérebro processa as pessoas e por que o seu corpo reage de um jeito diferente ao convívio social. Eu prometo que ao terminar de assistir, você vai trocar a culpa pelo alívio de entender como sua biologia funciona. Mas calma, porque existe uma armadilha perigosa. Tentar forçar a barra para parecer sociável demais cria uma reação física que cobra um preço alto do seu corpo, que eu vou te explicar já já. Tudo começa com uma conta que seu corpo faz sem você perceber. O custo invisível de um simples oi. Lembra da reação física que eu mencionei? Ela acontece porque o seu corpo entra em estado de alerta máximo quando você tenta socializar, ignorando a potência do seu próprio motor. Para entender isso, imagine que todo mundo tem uma antena na cabeça. A maioria das pessoas capta o sinal básico da conversa, o que foi dito e se a pessoa está sorrindo. Fim, é um arquivo leve, fácil de baixar. Mas a sua antena? Você é de outra categoria. Você não assiste a vida em baixa resolução. Você capta tudo em Ultra HD. Enquanto conversa sobre o tempo, seu cérebro está processando o tom de voz levemente irritado da pessoa, a microexpressão de tédio no canto da boca dela, o barulho da geladeira no fundo e a energia pesada do ambiente. Você não está apenas conversando, você está escaneando, analisando e sentindo 10 camadas de informação que os outros nem sabem que existem. É como se o seu computador estivesse rodando 20 programas pesados ao mesmo tempo, enquanto dos seus amigos roda apenas um bloco de notas. O resultado? Seu processador superaquece. E não é frescura, é física. Gastar essa quantidade absurda de energia cerebral exige um custo metabólico que a sociedade não entende. E é aqui que a coisa fica séria. Existe um efeito colateral médico, quase uma doença temporária, que acontece no dia seguinte a uma interação forçada. Muitos ignoram, mas esse sintoma explica exatamente por que às vezes você sente que precisa se esconder do mundo para não pifar de vez. Os cientistas chamam isso de ressaca social. E não, você não precisa beber uma gota de álcool para sentir. É o momento em que seu cérebro puxa o freio de mão para evitar danos permanentes. Quando você ignora seus limites e continua na festa, ou continua ouvindo aquele colega reclamar por horas, seu cérebro é inundado por estímulos. Para se proteger, ele entra num estado de desligamento forçado. É por isso que você sente irritabilidade, cansaço extremo e até uma vontade física de fugir para um banheiro vazio. Não é que você não goste de pessoas, é que a sua bateria social é menor, mas carrega muito mais rápido e com mais intensidade. Enquanto o extrovertido recarrega energia estando com gente, você gasta energia estando com gente. O problema é que vivemos num mundo desenhado para extrovertidos. Escritórios abertos, grupos de WhatsApp que não param, encontros barulhentos. Tudo isso é criptonita para o seu sistema. E quando você tenta acompanhar esse ritmo, acaba se isolando, não por escolha, mas por sobrevivência. Mas atenção, se isolar demais também é perigoso. Existe uma linha tênue entre se proteger e se tornar prisioneiro da própria sensibilidade. E o pior erro que você pode cometer é confundir essa necessidade de proteção com um transtorno que afeta milhões de pessoas, mas que tem uma cura completamente diferente da sua. Muita gente confunde sensibilidade com fobia social, e essa confusão pode estragar a sua autoestima. É vital que você entenda a diferença agora, antes que tente consertar o que não está quebrado. A fobia social, ou a timidez extrema, nasce do medo. É o medo de ser julgado, o medo de passar vergonha, o medo de não ser bom o suficiente. A pessoa com fobia quer socializar, mas o medo trava ela. Já você? O seu caso não é medo, é gerenciamento de energia. Em um ambiente seguro, com pessoas que você confia e onde não há barulho excessivo, você provavelmente conversa, ri e se conecta profundamente. Se fosse fobia, o medo estaria lá o tempo todo. Se o medo some quando você está confortável, parabéns, você não é doente, você é apenas altamente sensível. Você evita multidões não porque acha que vão rir de você, mas porque multidões são barulhentas, caóticas e drenam sua bateria em minutos. É uma escolha lógica de preservação, não uma fuga irracional. O problema é que ao se afastar do barulho para se proteger, você acaba se afastando também das oportunidades de conexão, e isso cria um ciclo solitário. Mas calma, porque a sua biologia tem uma pegadinha ainda mais cruel.
Além de cansar rápido, o seu cérebro tem uma característica específica, ligada aos neurônios espelho, que faz você sentir a dor dos outros como se fosse sua. E é exatamente isso que transforma certas amizades em verdadeiras armadilhas tóxicas. Lembra dos neurônios espelho? No seu cérebro, eles trabalham fazendo hora extra. Isso significa que você não sente apenas pena de um amigo que está sofrendo. Você sente a dor dele dentro do seu próprio peito, como se fosse sua. Você é como uma esponja emocional seca jogada num balde de água. Você absorve tudo instantaneamente. Se você anda com alguém que vive reclamando, criticando ou fazendo drama, você não apenas ouve aquilo, você vira aquilo. Para uma pessoa comum, ouvir um desabafo negativo é apenas chato. Para você, é fisicamente doloroso. Você sai da conversa sentindo o peso do mundo nas costas, uma tensão no pescoço e uma tristeza que nem sequer te pertence. É por isso que você instintivamente se afasta de vampiros emocionais. Sabe aquela pessoa que suga a energia da sala? Você foge dela não por maldade, mas porque ficar perto dela te adoece de verdade. Seu corpo sabe que não tem blindagem para filtrar tanto lixo tóxico. Isso explica por que seu círculo de amizade é tão restrito. Você só deixa entrar quem não envenena sua água. É uma questão de higiene mental. Mas essa capacidade de sentir tudo tem um lado oculto surpreendente. Ela te dá um superpoder de detetive que quase ninguém tem. Graças a essa sensibilidade, você consegue farejar uma mentira ou uma má intenção a quilômetros de distância, muito antes de qualquer outra pessoa perceber o perigo. Esse superpoder é o seu radar de autenticidade, e ele é a principal razão pela qual a sua lista de amigos é curta. Enquanto a maioria das pessoas precisa de meses para descobrir que alguém não é confiável, o seu corpo te avisa nos primeiros 5 minutos. Sabe quando você conhece alguém que todo mundo adora, o amigão da galera, mas o seu estômago revira? Você nota o sorriso que não chega aos olhos, a piada que esconde uma alfinetada, o tom de voz manipulador. Os outros acham que você é difícil ou exigente demais, mas a verdade é que você está vendo as bandeiras vermelhas que ninguém mais vê. Você instintivamente corta o vínculo antes que ele se forme. Você pratica uma poda social preventiva. Isso não é arrogância, é um sistema de segurança biológico de elite. Você evita o drama, a traição e a dor antes que eles aconteçam. Ter menos amigos é, muitas vezes, o resultado de ter um filtro de qualidade muito mais eficiente que a média. O problema é que, às vezes, esse radar faz você se sentir o louco da história. Por que só eu não gosto dele? Será que eu sou o problema? Esse isolamento machuca, e é aí que mora o perigo. Na tentativa de não ficar sozinho, você ignora seu radar e deixa entrar pessoas que não deveria. E a ciência mostra que existe um tipo específico de pessoa que é atraída magneticamente pela sua empatia, como um tubarão sente sangue na água. Se você não souber bloquear esse perfil, ter poucos amigos será o menor dos seus problemas. Esses tubarões são o que a psicologia chama de narcisistas vulneráveis. Diferente daquele narcisista clássico que se acha o rei do mundo, esse tipo se faz de vítima eterna. Eles farejam a sua compaixão. Eles percebem que você é a única pessoa que realmente para escutar as reclamações intermináveis deles. Eles usam o seu sistema nervoso como uma bateria externa para regular as emoções que eles não conseguem controlar. Eles despejam o lixo tóxico deles em você, saem leves e felizes e deixam você lá, destruído e sem entender porquê. Por isso, ter menos amigos não é um acidente na sua vida. É uma poda necessária. Inconscientemente você começou a levantar muralhas para não ser drenado até a última gota. E aqui está a grande virada de chave. Para o seu tipo de cérebro, a estratégia de quantidade é um erro matemático. Estudos sobre algo chamado sensibilidade vantajosa mostram que você extrai muito mais nutrição emocional de uma única conversa profunda do que uma pessoa comum extrairia de 10 festas. Você não precisa de uma tribo inteira, você precisa de 2 ou 3 aliados de elite. Gente que entende que o seu silêncio não é desinteresse, é recarga. Mas ainda falta a peça final do quebra-cabeça. Você não nasceu com essa sensibilidade toda apenas para sofrer ou se esconder. Existe uma função evolutiva específica para pessoas como você. Você tem um cargo biológico na tribo humana que é vital para a sobrevivência da nossa espécie. E entender isso vai mudar a forma como você se vê no trabalho e na vida. Pense nos tempos das cavernas. Enquanto a maioria da tribo, os guerreiros precisavam ser insensível para caçar, lutar e correr risco sem pensar muito, alguém precisava ficar na retaguarda. Alguém precisava notar a mudança sutil no vento que indicava uma tempestade. Alguém precisava perceber que aquela frutinha colorida tinha um cheiro levemente diferente e era venenosa. Alguém precisava vigiar a fogueira e escutar o estalar de um galho na mata enquanto todos dormiam. Esse alguém era você. Você não é tímido ou fraco. Você é o conselheiro real. Você é o sentinela. A natureza desenhou o seu cérebro para processar perigos e oportunidades que os outros ignoram.
A sua falta de paciência para conversas rasas é porque o seu software foi feito para resolver problemas complexos e garantir a segurança do grupo. O mundo moderno tenta te forçar a ser um guerreiro, te jogando na linha de frente do barulho e da competição agressiva. Não caia nessa. Quando você aceita que sua força está na observação, na estratégia e na profundidade, a culpa desaparece. Você não tem poucos vínculos porque falhou em ser popular. Você tem poucos vínculos porque a sua missão exige foco total na qualidade, não na quantidade. Mas atenção, aceitar sua natureza não adianta de nada se você continuar cometendo o erro fatal de rotina noturna, que impede seu cérebro de descarregar o excesso de estímulos, travando sua recuperação para o dia seguinte. Como eu explico neste vídeo que está na tela agora.